meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Aqui, pastor Ilmar de Lajinha, Minas Gerais, professor daqui da Rede Estadual de Ensino, Geografia e Sociologia, fundador e diretor do Centro Bíblico Bereshit. Estamos aqui em Lajinha, Minas, zona da Mata Mineira, sul capixaba, estudando teologia pelo Seminário Tabernáculo, da nossa igreja Ministério Tabernáculo, tem 80 e poucas igrejas no Brasil, um missionário na Espanha, e também Seminário Bereshit e Faculdade Bereshit. Temos os cursos básico, intermediário, bacharelado, mestrado, doutorado, todos os cursos livres, sem chancela do MEC. Mas se você quiser fazer o curso superior pelo MEC, temos um convênio com a Facetem de Roraima. Estamos estudando soteriologia, nossa aula do bloco 4. No livro 4 você acha essa matéria chamada salvação. Ela faz parte do esqueleto da teologia, chamada teologia sistemática. Já estudamos na aula passada santificação. E hoje falaremos sobre perseverança, né? Não basta apenas ser sendo santificado pelo Espírito Santo, reagindo à obra interior nos atos exteriores, é preciso ter perseverança, resiliência, continuar, né? Então a perseverança, ela é importante. Uma vez regenerado, justificado, adotado, unido com Cristo, santificado, é preciso que nós tenhamos continuidade, é um processo, né? Aquele que vier a mim e continuar vindo, de modo nenhum lançarei fora. Nós vimos aqui em aulas passadas sobre o verbo erkomai, que está aí no particípio, né? Lá no livro de João 6, está no particípio a palavra ali. Então, é aquele que vir e continuar vindo. Não é só vir um ato só. Fui, acabou, não. É aquilo que eu disse, salvação, até no oceano perdido, está morrendo afogado. Alguém joga uma boia e você segura na boia. Aí você fala, estou salvo, e solta a boia. Vai morrer afogado. É preciso ficar com a boia até chegar no porto seguro. Então, a concepção de salvação é essa continuação, essa resistência, resiliência. Tem aí duas concepções, de Calvino e de Armínio, que é os dois, né? Que tem a predestinação, a concepção arminiana, que rejeita a predestinação para o indivíduo, e a concepção calvinista, que aceita que a pessoa, Deus é que decide se a pessoa vai ser salva ou não, e aí anula o livre-arbítrio. Então, a perseverança na concepção calvinista, a salvação do crente é absolutamente segura, para ele não se perde salvação. Né? Na cabeça de Calvino é assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Então é aquela ideia, não tem nada de Moisés, no caso quando o povo peca, e ele diz, se eu perdoo o pecado do povo, então risco o meu nome do livro da vida. E Deus diz para ele, riscarei de meu nome para aquele que pecar contra mim. Então nesse texto aí nós podemos assentar uma ideia. Se pode se riscar o nome do livro da vida, então pode se perder a salvação, evidentemente. Pode se rejeitar a justificação, pode se rejeitar a santificação, a regeneração, pode não aceitar o novo nascimento. Então pode acontecer, muitos se desviam, né? Paulo cita exemplo de pessoas que se desviaram, de pessoas que foram procurar o presente mundo, abandonaram a fé. Então, na concepção calvinista, não tem como. Se perseverar, não precisa fazer nada. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nunca mais vai perder. Mas nós vimos o texto ali que eu já disse de João 6, né? No último dia, o grande dia da festa, Jesus disse, aquele que vier a mim e continuar vindo, de modo que não lançarei fora. Então, a perseverança para Calvino, Deus elegeu certos indivíduos, dentre a massa da humanidade decaída, para que recebesse a vida eterna. E eles vão receber a vida eterna, pode fazer o que quiser, pode desviar, pode ir para o mundo, pode pecar, no final eles vão acabar sendo salvos. Essa é a ideia da eleição, né, de Calvino, que nós não aceitamos ela. Isso não depende de perseverança, não precisa fazer mais nada. Deus me escolheu, acabou, eu estou salvo. No final você é salvo do mesmo jeito. Então salienta a persistência e o poder. Vários textos que salientam a persistência e o poder do amor divino também sustentam que a doutrina da perseverança. E ele cita isso aí, Romanos 8:31, 1 Pedro 1:3-5. E os calvinistas encontram, então, a maior fonte de encorajamento a esse respeito nas promessas diretas do cuidado do Senhor. Em João 10:27-30. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, ninguém pode arrebatar da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar, eu e o Pai somos um. Então eles pegam esses textos pensados aí, fora do contexto, e geram pretexto. Então, além de muitos calvinistas inferem seu conceito de perseverança, a doutrina da união com Cristo, e os crentes tornaram-se com Cristo em sua vida, flui nele, então se uniu com Cristo, acabou, não tem como mais desunir. Ele é uma obra siamesa, né? Aquelas pessoas que nascem ligadas, aqueles
seres humanos que nascem ligados, chamados siameses. Então, na cabeça dos calvinistas é assim, se unir não tem mais como desunir. A Armínio diz bem diferente. A primeira classe de materiais bíblicos citados pelos arminianos consiste nos alertas contra a apostasia. Jesus alertou seus discípulos contra o perigo de ser desviados. Apostasia e desvio, Mateus 24, 3, 14. Será que Jesus faria tal alerta aos discípulos caso não houvesse possibilidade de caírem e assim perder a salvação? De modo semelhante, Paulo, a quem os calvinistas citam com frequência para reforçar a posição deles, dá a entender que existe um caráter condicional na salvação. Lá em Colossenses 1, 21, 23, ele diz isso. E a vós outros também, que embora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, e alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Então, Paulo aqui dá margem que pode afastar, pode não permanecer, pode desviar. O autor dos Hebreus foi especialmente veemente chamado a atenção de seus leitores em várias ocasiões para o perigo de afastarem e para a importância de estarem vigilantes. Um exemplo notável é Hebreus 2:1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, se existe desvio, está combatendo claramente a ideia de Calvino, que não tem que ter perseverança. Deus já escolheu, acabou. É uma coisa hilariante até, né? Imagina, Deus me escolhe lá antigamente e não escolhe meu irmão, acabou. Pode fazer o que eu posso fazer o que eu quiser, que eu estou salvo. Não adianta, eu posso desviar, posso pecar, posso tudo que eu quiser fazer, mas no final você sabe, porque Deus me escolheu, não quis o outro. Então é uma coisa muito interessante, até hilariante, né? Por que Deus ia fazer uma coisa dessa? Ele não quer que ninguém se perca. A predestinação é para todos. Não quer ninguém, a eleição é para todos. Para quem quer, se habilite. Então é difícil dizer, diz os arminianos, compreender que tais alertas teriam sido dados caso o crente não pudesse se desviar. É preciso instar o crente a continuar na fé. Um exemplo disso é a fidelidade, a exortação à fidelidade, que com frequência aparece nas advertências, como acabamos de observar. Hebreus 6 diz isso também, 11 e 12. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim essa mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Paulo diz lá, aquele que perseverar até o fim, João no Apocalipse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Puxa a palavra para Daniel, para o profeta Daniel, tu, porém, vai até o fim. Então, sempre há um ponto, um apontamento para o fim. O importante não é como começa, é como termina. Os arminianos baseiam também a concepção em passagens que aparentemente ensinam que as pessoas apostatam. Isso aí está claro, né? Hebreus 10, 26 e tal. A Bíblia, então, mostra bem isso aí. Então, é preciso entender que a perseverança é condição sine qua non para a pessoa continuar sendo salva. Uma vez salva, não tem salvo para sempre. É preciso continuar. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quem crê e continuar crendo, esse será salvo. Então, as pessoas têm, depois de regeneradas, justificadas, é preciso que elas sejam santificadas nesse processo e continuem firmes, para que no final haja a última etapa da salvação, que é a glorificação, né? O final do processo da salvação, o final do processo é a glorificação. A palavra diz em Romanos 8, 29, de antemão conheceu, predestinou, para ser conforme a imagem de seu Filho. E a todos que predestinou, chamou a todos. E a todos esses justificou. Quem creu, justificado. E a quem justificou também, santificou, depois glorificou. Romanos 8, 29 e 30. A glorificação é o ponto em que a doutrina da salvação e a doutrina das últimas coisas se unem, né? É a última coisa. Glória é o final de tudo. Refere a atributo perceptivo, a exibição individual do esplendor de Deus. A glória é isso, né? Quando usada com respeito a Deus, é um atributo particular de Deus. Doxa, no Novo Testamento, kadosh, mas kavod, né? Kavod é a glória, né? No Velho Testamento. Não tem Shekinah no Velho Testamento. Shekinah é um termo da tradição judaica. Não tem isso. Glória, minha kavod. E doxa transmite isso aí. Então, o corpo atual é perecível, sujeito a doença, mas vai ter um corpo ressurreto, incorruptível. Então, é glorificação. O corpo atual é semeado em desonra, o corpo ressuscitado é glorioso.
o corpo atual é fraco, o corpo ressurreto é forte, o corpo atual é físico, o corpo ressurreto será espiritual. Então, meus queridos, em linhas gerais, né? Aqui é o nosso livro, texto de mais 33 páginas, nós fizemos um resumo bem bastante resumido, no caso aí, bem resumido mesmo da nossa matéria de salvação. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.